João, vou lhe mandar o convite. Pronto. E aí, meu pastor? Oi, tá ouvindo? Tô sim. Maravilha. Como é que tá o seu? Tranquilo, tomando um cafezinho aqui, lhe aguardando. Ah, tô aqui no estúdio do GPDS. Onde é esse estúdio? Onde é esse estúdio? Do Do Wilson, Gilson. é? Ah, isso Lá em é. casa gurizada não ia deixar, não. Rapaz, Wilson é um talento fora de série. Verdade. Deixa eu ver aqui. Rodrigo, Quer tava conversando aguardar, com ele agora. quer aguardar um pouquinho o pessoal chegar, quer fazer É, uns 2 minutinhos. Aí eu queria ver certo? contigo. Hum, Só o senhor apresentar mesmo com riqueza de detalhes, viu, João? A história, viu? sim, tranquilo. Tudinho. Aí se tiver alguma interferência de alguma fala aí no decorrer, a gente. Alguém perguntar alguma coisa. Aí você aí conduz isso, né? Isso. Maravilha, maravilha. E o campo lá, como é que ficou? Ficou com um pedaço sem fazer, viu, João? Ainda Como eu te não. Eu não falei, falei ele com ele. trocou. Hum? Eu não falei com ele ainda não. Ele furou o pneu. Aí ele foi, fez a força do pneu e levou o trator e não retornou. Sim, sim. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Gilson, Chiado é o quê? Gilson, tá dando interferência aqui, velho. É uma sala no comércio aí, né? É na casa dele, na verdade. Ele separou um É na quarto só casa pra. dele mesmo. É, separou um quarto só para o estúdiozinho aqui. É, mano. Cadê Efraim? Feliz da mulher que casar com ele. Vai encontrar um homem com tanta mania. É que Eu vi. quando a gente fica muito tempo, vai casar muito tarde, o solteiro, o adulto, ele vive num ambiente de muita mania, de muitos hábitos próprios. Então, para se libertar vai ser difícil. Eu vi tomar um café na casa dele aqui. Tem aqueles pratinhos de botar xícara. Embaixo do pires tem outra coisa para não melar mesmo. Tá vendo? É, Edvaldo, é etiqueta. vigia? É etiqueta. É. É. João, 4 minutinhos. Que aí já começaram? Ah, fica à vontade. Pronto. Boa noite, Angélica, Raquel, Gilson, Eric Dias. Não estou identificando esse aqui. Deixa eu ver. Edu. A galerinha que entrou aqui. Marciene e Angélica. Hum, As duas mãos santas da casa de passagem. Olha, a casa de passagem, gente, se propôs a mensalmente estar fazendo uma live com pessoas, né, que esteja dentro dessa realidade do mundo do combate às drogas, né, de comunidades terapêuticas, que esteja, né, dentro da realidade da rede. E como a primeira live, nada melhor do que chamar o presidente fundador, o pastor João Maria, pastor presidente da Casa de Passagem, pastor da Igreja Batista Belém. E esse primeiro bate-papo é com ele, para a gente entender o contexto do surgimento da Casa de Passagem, o que foi que motivou a fundação da Casa de Passagem, e para a gente entender e ter um norte, né? Entender um pouco da nossa realidade, viu? Então, sejam bem-vindos todo mundo que chegou, Rodrigo chegou, Michele está online, João, foi ela que fez o treinamento com os funcionários semana passada lá. Seja bem-vinda, Michele. obrigado. João, fique à vontade, viu? Joia.
Joia. A gente quer agradecer e, né, a iniciativa de vocês, fantástico, né? A gente começar, porque a vida passa por aqui, a vida não deixa de passar por aqui, é por onde mais está acontecendo a vida, né? Então vamos. A Casa de Passagem, ela nasce basicamente de uma relação de uma criança real, em situação real de rua, né? No caso, na rua da igreja, e essa criança, criamos um vínculo com ela, né? De amizade, no caso, eu antes fez uma amizade com ele, e ele era uma pessoa já conhecido na rua, né? Então aquela coisa já de pedir dinheiro, de pedir comida, enfim, né? E foi numa época muito ruim, porque na nossa cidade existia um processo de execução, o pessoal chamava de mão branca, uma coisa assim, né? Que entrava nas casas da periferia e pegava os meninos lá dentro, depois aparecia o corpo dentro do matagal, né? No caso aqui onde tem aqueles terrenos grandes de plantio de Eucalipto. eucalipto, não é eucalipto, não é isso? E aí, nessa época, foi uma época muito difícil na cidade, né? E foi nesse contexto, no caso, o menino se chamava André, e foi dessa relação, o vínculo, né? O afetivo, e entrou a comunidade. Ele começou a entrar nos cultos da igreja, ficava sentado, o pessoal já conhecia ele, né? Eu apresentava e tal, tá com a gente, o Andrezinho e tal, né? E criou, caiu na graça da igreja, né? E depois de um período de convivência, né, a Igreja Belém já fazia um trabalho em 1975, 1975, 95, 96, de escuta e de encaminhamento de adultos para centro de recuperação, né? E nos chegou a notícia por telefone de que o corpo do André foi encontrado, né, no eucalipto. No caso aí, naquela ida ali para Bosque Verde, ali, naquela região ali, né? Aramari, tudo. E aí começou, aí a morte dele abalou a igreja, nos abalou pessoalmente também, né? E, e essa foi uma morte que nos inspirou, porque, no caso, eu já vinha de um processo com algumas semelhanças com a de André, né? Em Recife, eu trabalhei por muitos anos com o Desafio Jovem do Recife, né? Por muitos anos, e aí, então, a gente desafiou a igreja entendeu o processo do seu papel, da sua, né, do que ela pode, do que ela é, e a coisa aconteceu, né? Então, o fato primeiro foi esse, e o mais importante, né? Você quer que Isso eu fale foi, mais? isso foi em que ano, mais ou menos, que o senhor falou? Olha, foi 99, 2000, mais ou menos Hum. aí. Pega Mais ou nesse menos gancho, aí. João, que o senhor falou da igreja. A igreja, então, ela teve isso, nasceu no coração da igreja em si, não só do pastor João. E dentro da realidade que temos hoje, dos adolescentes hoje na instituição, e essa experiência que o senhor teve, como é que o senhor pode descrever para a gente, assim, hoje, o papel da igreja dentro dessa realidade do uso da droga? Olha, o papel da igreja é não só o uso da droga, né? A igreja é mais extra. A igreja é um órgão vivo, né? Que, por identidade e natureza, ela deve viver os processos que estão fora dela, né? Se a igreja tem Jesus por modelo, e modelo ético, modelo de inspiração, modelo de serviço, modelo de relações, né?
essa igreja ela não consegue ficar intra, ela não consegue ficar sendo igreja só para ela, né? Então, essa igreja ela tem que ter essa relação, ela tem que propor no contexto da cidade onde ela está inserida, né? E tudo isso a igreja ela precisa, ela tem uma amplitude que talvez ela mesma não se aperceba, né, do alcance dela. E o social, então, é o mundo das instituições, das universidades, né, das propostas de cuidado de gente, né, as, as instituições de cuidado que existe hoje em dia, em outros formatos, foi tudo feito pelo viés da igreja, né, pela caridade da igreja. Em alguns momentos da história, fazendo mau uso, em outros momentos da história, sendo vanguarda, né, numa sociedade que não funcionava, que não se organizava direito. Então, a igreja sempre foi muito importante, né, no contexto da construção de pessoas e de grupos, sociedades, civilizações. A gente não pode sacar a igreja, seria uma ignorância, vamos dizer, da nossa parte. Ela é fundamental, ela é sal, ela é luz, entendeu? Eu não vou entrar no contexto das igrejas, né? Estou falando da igreja em termos de natureza. A natureza da igreja é o outro. A natureza da igreja é o outro, nunca é ela. A igreja Show. nunca deve viver para ela. Se viver para ela, perdeu a direção. Perdeu a essência de ser igreja, né? É. E hoje, com a Casa de Passagem, quais os desafios que a gente está tendo no trato com o adolescente, João? No momento que o adolescente ele chega, né? Porque só a gente não falou no início que a Casa de Passagem ela trabalha com adolescentes de 12 anos a 17,5 que fazem uso de substâncias psicoativas, faz uso abusivo de substâncias psicoativas e estão em situação de vulnerabilidade social. Dentro desse contexto, qual a dificuldade que a gente tem, aquele trâmite com a família, o tratado adolescente dentro da instituição, com todos os seus hábitos, né? Com todo o seu contexto de rua, o que é que você pode contribuir com a gente? Ó, eu gosto muito de um sociólogo já falecido, né? Ele ficou conhecido como sendo o Betinho, né? E Betinho eu vivi muito o que ele viveu, no sentido do que ele escreveu, das lutas deles, né? O Herbert de Souza, o Betinho, né? Ele dizia uma coisa bem interessante. Ele dizia que, ó, se você não consegue ver na criança uma criança, é porque alguém a violentou, né? E o que você vê é apenas o que sobrou do que lhe foi tirado. Eu acho que que o Betinho falou continua sendo verdade, essência, fato, né? E ele diz ainda mais, né? Ele vai dizer que o mundo tem que parar para ter um novo encontro. O mundo vai ter que parar para ter um novo encontro, porque a criança é o princípio e o fim, né? E a eternidade, se a gente for olhar como modelo de reino de Deus, né? Então, o espaço Casa de Passagem, a proposta Casa de Passagem, o perfil que você citou aí, não há amparo organizado que dê conta, né, que se debruce sobre esse perfil de criança e de adolescente, né, com esse perfil de infração, de uso abusivo, né, e entre outras realidades de ordem moral, às vezes de ordem que vai para o transtorno, que já foge um pouquinho da gente, né? Então é muito difícil você não perceber que a família já foi tirada, a família já abusou dele, ou ele não teve a família, né? E você lutar para ver na criança a criança, você lutar dentro de você, né?
para ver no adolescente o adolescente, e você saber que essa adolescência já foi quase toda saqueada, né? Você perceber que esse infanto juvenil já foi violado de tantas formas, de tantas maneiras, né? E o que nutre a sustentação desse adolescente e dessa criança é, de fato, a agressividade, né? Porque é assim que ele foi sempre tratado, né? A agressividade, e aí vem, então, o contexto do mundo e vem os ícones, né? As inspirações do mundo, né? Para enfrentar esse mundo amoral que essa criança está inserida. Então, é complicado, né? Então, a Casa de Passagem, a gente fala com muita humildade, é um pedacinho do céu, né? É um pedacinho do céu. Eu sempre repito, à vontade. Dá para pelo menos estar lá e dar uma respirada. E se na Casa de Passagem ele conseguir ver uma aberturazinha pequenininha de um sonho pequenininho, de um futuro, já eu acredito que vale tudo, né? Já valeu tudo, né? Valeu tudo. Hoje a gente tem uma dificuldade tremenda com a família, né? No trato do adolescente, a gente percebe que a participação da família é fundamental nesse recomeço, nessa reconstrução do adolescente dentro do espaço Casa de Passagem. Eu queria, João, que você falasse para a gente, dentro da realidade de casa, e o senhor, com a experiência que o senhor tem, qual o papel da família, mas também do pai, o que vemos lá, né, na nossa realidade, que 90 a 95% dos adolescentes não tem a presença do pai dentro de casa. Fica até difícil orar o Pai Nosso, né? Quem fala isso é Leonardo Boff. No seu livro ele diz: como vamos orar o Pai Nosso numa sociedade sem pai, né? Uma sociedade sem paternidade. Isso é fato, né? A família, ela evolui de tempo em tempo. Nós temos hoje temos um mosaico de composição de família, né? A gente não tem mais somente aquela família nuclear, né? A gente tem hoje a própria realidade do civil brasileira e de muitos países, né? Nós temos a mulher sozinha, que uma grande parte é quem surge na sociedade como mãe solteira. Nós temos casais homossexuais que adotam crianças. Nós temos o homem sozinho, exercendo essa paternidade na família. Então, hoje há um misto de conceito de família, né? Eu acho que a gente não pode ficar pensando família de forma romântica, né? Dessa forma romântica, né? E a família, ela é, na nossa realidade, família é referência, né? É raiz, é ponto de partida para a construção da minha subjetividade, né? Da minha vida, da minha interioridade. É de onde eu parto para me construir. E quando você não tem essas referências para você se construir, eu estou falando aqui pensando até no contexto da própria psicanálise, da própria realidade da presença do pai na vida de um filho, de uma filha, da presença da mãe, né? Essas referências que até hoje é insubstituível, né? E muitos dessas crianças e adolescentes encontram esses pais, né, no percurso do caminho da vida, né? Encontram esse bom samaritano, que, como aconteceu comigo, né? Comigo aconteceu, foi um bom samaritano. Eu tive vários pais que surgiram na minha vida, né, que me traduzir essas paternidades de forma muito positiva, né? Mas a figura biológica, né? Ela
quase mais não existe, né? E você sabe disso. Quando a gente vai viver no processo com criança e adolescente, o que está por trás dessa criança é um desastre. É um desastre, né? São relações fraturadas, são agressões, são abusos, são abandonos. Quer dizer, você com 12, 13 anos, você vai viver uma dor de abandono que nem adulto aguenta. Se um adulto tivesse um abandono que um daqueles adolescentes já teve, né? Você já deve ter ouvido muito, eu também, né? Eu já ouvi, olha, o menino se irá e dizer: o meu sonho é matar meu pai, né? Eu já ouvi isso, né? Não sei se você se lembra desse menino, né? Ele é conhecido depois, né? Então são quadros reais, é a realidade da vida que a igreja não pode ficar fazer de conta que amém, aleluia e somente isso, né? A sociedade também não pode, as instituições outras também não podem, o Estado também não pode. É uma realidade, e não é só um, dois ou três, né? São gerações que estão sendo comprometidas. Gerações. E hoje em dia, você sabe que a família que eles conseguem ser adotada é a família facção, né? Essa é a família de hoje. Hoje é a família que dá para ele, que dá moral para ele, que dá credibilidade para ele, que coloca dinheiro na mão dele, né? É a família que ele obedece, é essa. Então, é um desastre social total, meu irmão. Inclusive, seria uma próxima fala minha, essa falta de referência de famílias, eles acabam transferindo para a família malandragem, a família da boca, a família... Entendeu? E uns acolhem de fato como pai mesmo. O que é que você precisa? Se você de roupa, vai ali e compre. Se quer almoçar, venha para que todo dia que seu almoço está garantido. Ele supre o que essa família não supre. Eu morei lá em Belém muitos anos, né, e lá começou todo um processo. Eu frequentava muito bairro lá, muito mal falado, que era o bairro da Matinha. Né, e eu vi lá, na época, eu acho que hoje é falecido traficante louro, né? Eu vi lá a polícia ir buscar ele e a comunidade não deixou. E a comunidade não deixou, segurou, era camburão, vinha 2, 3, 4 e não pegaram o cara, porque a comunidade não deixava. Porque ele dava livro, porque ele dava botijão, enfim, ele era o Estado ali dentro, né? Ele era o Estado, ele era o homem de bem para aquelas pessoas, né? A sandália que meu filho está usando foi ele que me deu. Né? E por aí você vai vendo as inversões de valores. E imagine você sendo criado num ambiente desse. Né? Criado num ambiente desse. Então, a sua visão de mundo e de pessoas vai partir daí. Né? E você sabe que a gente tem aí, na casa de passagem, meninos que são inteligentíssimos. Bastante. Né? E são inteligentíssimos, no sentido de, alguns até fora da média, acima da média, né? Que no contexto de sistema de raciocínio, de estrutura, de gerenciamento, né? Se colocar na mão do menino, ele dá show, né? De bola. Então, a gente tem um bocado de sonho, né? Acho que cada aluno, cada adolescente que chega para a gente, é um sonho a ser desvendado, né? É só ele deixar ser desembrulhado, né? Se desembrulhar, né? Acreditar, se deixar ser visto, para começar a ver de outra forma. Né? Quando ele começa a se deixar ser desembrulhado e se deixar ser visto, ele se perceber, né? Aí começa o futuro. Aí começa a possibilidade de futuro. E quando ele está nessa dimensão, né, e vê a portinha do futuro, eu posso, né, eu posso curtir a vida, eu posso me desenvolver enquanto pessoa, aí ele cresce. A gente tem visto muitos que estão aí já na vida, né? Andando de cabeça. Quando ele se enxerga como sujeito da sua própria história, né? Ele percebe que ele... Isso. É o tal do protagonismo juvenil, né? Isso. É um
e ser um sujeito de si mesmo, né? Capaz, né? Eu acho que na vida todo mundo precisa de ombro no percurso da vida, né? Hoje eu Ninguém é recebi a... autossuficiente. Verdade. Eu falo isso do ser humano, independente se faz uso de etc. Hoje ele recebeu a ligação, não sei se o senhor lembra de Gabriel, e ele Gabriel ligou para Jacobina. mim de Miguel Calmon. Sim, sim, E sim. tá em São Paulo, o Bonito, avô bonito, inteligente. inteligentíssimo. Então o avô deu um carrinho de cachorro quente, deu duas guias, as duas primeiras guias foi do avô, ele daquele jeito que ele é, que sabemos que ele é muito inteligente e articulado, fala bem, né, e tal. E É. ele foi, hoje ele tá com dois carrinhos de cachorro quente e um de churrasco. Começou a Olha, vender 15 cachorro quente por dia, hoje ele está vendendo 70, né? daqui a Então, pouco vai assim, ser a franquia. Vai ter uma franquia aí. e nós sabemos que ele tem capacidade para isso. É, Ele tem, sim. inteligentíssimo. E dentro dessa fala do senhor, algo que eu percebo na casa de passagem, o senhor pode até falar com mais propriedade pelo tempo, né? Antigamente, para chegar um adolescente de 13, 14 anos na instituição que fazem uso de substância, era aquele menino que tomava como mascote da instituição, porque ele era o único menorzinho. É. Hoje, nós estranhamos quando chega alguém de 17 e pouco, porque a maioria é de 13 a 14 anos. Né? Você vê que o acesso à droga já vai pegando, né, cada vez os meninos com uma menor idade. Esse decréscimo que existe no uso, né, é que o desastre social cada vez aparece mais cedo para essa criança, né? O desastre social, familiar, antigamente aparecia numa puberdade, nos meus 14, 13 anos, né? Mas hoje o desastre social, a violência contra, acontece ainda antes da gravidez, né? Antes da gravidez, antes de estar no ventre, né? A miséria já é a porta de entrada, ele entra na vida através da miséria. É a miséria que apresenta ele a vida. Então você já viu, né? O uso de droga muitas vezes é uma defesa desse desastre humano que todo mundo está vivendo, né? Então a tendência é sempre diminuir. Também a gente pode chegar, né, e ver, questão de eixo social, poder aquisitivo, você vê isso também em famílias de classe média, se é que Uhum. existe ainda, classe média, né? O papai lá com uma cervejinha, né? E dando uma bicadinha pro filho, né? Aquela coisa toda, coloca a chupetinha na cerveja, coloca pro menino ficar, enquanto tá com os colegas, bebericando no bar, né? Então, tudo é a mesma coisa. Acho que cada vez a miséria humana construída. Miséria é uma fábrica humana. A miséria não é uma coisa que acontece ao ermo. Ela é fabricada por mãos humanas, por corações humanos. A miséria, a fome, né? A miséria e a fome não são questões de não ter o que comer para as pessoas. Não é que há um sistema que se fabrica isso, né? Então, para você, como é que você vai sonhar num contexto de miséria? Como é que você vai sonhar num contexto de fome? Então, tanto um como o outro, a fome que leva a você a pensar como miserável, a se ver como miserável, às vezes eu percebo que há uma intencionalidade, né, desse sistema aí, seja ele qual for que esteja aí no poder, né? Mas o trato com o pobre eu quero achar um adjetivo aqui para não xingar, né?
é um trato inaceitável, né? Uma desigualdade agressiva, né? Onde alguns estão fazendo uma dieta X com alguns alimentos e outros, né? Querem perder um pouquinho de gordura e outros estão cheios estão desnutridos, estão com as glândulas do pescoço estão expostas porque são desnutridos, os joelhos são duas bolinhas de osso que parece que com sopro se quebra. Então, filhão, é difícil ser igreja, é difícil ser pessoa humana e ser diferente disso, né? E ser diferente disso, indiferente a isso, melhor dizendo, né? É muito complicado, né? Tem um padre, o José Complan, acho que ele faleceu, né? Ele é um suíço que morava em João Pessoa. Padre José Ele Comblan. dizia, né? Ele dizia, não são vocês que julgam a miséria, é a miséria que julga vocês. E é a miséria que diz quem vocês são. Tá Comblan. entendendo? Não é o que eu vou dizer, não. Então, cada vez, para terminar a pergunta, o uso vai estar sempre diminuindo, porque cada vez mais o desastre social familiar, né, se aproxima mais, já está no contexto da miséria, daqui a pouco vai estar no contexto do lixão mesmo, entendeu? E você vai ver menininho aí de 5, 6 anos, entendeu? Derrubando gente na vida. Você vai, se não tiver já, né? É. Inclusive, temos história lá que o menino começou a usar crack com 8 anos de idade. Hein? A partir É dos 8 isso. anos de idade que eles já chegaram ao crack. Não teve mais aquele processo que tinha, né? Do acesso à É droga, o à pai maconha. usuário, ou é a mãe usuária, ou é Isso, o companheiro da mãe que é usuário, coloca o menino na roda, entendeu? E não é só droga. Ele conta só a droga para ele né? Para ele se impor, né? Mas às vezes é o abuso do companheiro da mãe que faz uso dele também, isso, entendeu? isso. É uma desgraça, irmão. É verdade. João, lá a gente recebe adolescentes que não é tão intenso como é com a rede. Recebemos adolescentes com o Conselho Tutelar, o CREAS, o CRAS, mas também recebemos adolescente que vê por medida, né, medida prisional. Então, assim, eu queria que você discorresse um pouco sobre aquele ditado que tomou muito conta, né, que é a questão de bandido bom, bandido morto. Mas quando se fala de bandido, ele está falando de bandido específico. Né? É um Sim. menino que rouba celular, é um menino que é pego na quebrada fumando um baseado, né? Então eu queria que o senhor, essa frase que tanto foi falada ultimamente, o que é que o senhor acha dela, dentro da nossa realidade com casa de passagem? Acho que a coisa começa a mudar, né? A gente tem um sistema social, no que diz respeito às instituições de defesa da sociedade. Aí você vem as 3 armas, você vem a polícia militar, você vê a guarda municipal, né? Você vê essas instituições. E por que eu estou falando sobre isso? Porque na época que nasceu a Casa de Passagem, né, em menos de um ano, nós tivemos na cidade de Alagoinhas 64 adolescentes que foram executados, né? Executados. E na época se sabia, né? Se sabia de alguns que de fato e se tinha, né? Mas são coisas muito delicadas no sentido de acompanhar e nem todo mundo, nem todo promotor, nem todo cidadão tem recurso humano para lidar, tem bires para lidar com tudo isso, né? Então foram 64. E na época, junto com a Pastoral do Menor e outras organizações, o Gajop, eu me lembro que teve a Bandeirantes também, a Bandeirantes. E nós fizemos um movimento na cidade, e nesse movimento fomos
colocamos uma cruz ali em frente ao Plaza da Vida, naquela praça ali, com o nome dos 64 adolescentes talhados, né? E fizemos uma manifestação, tudo, né? E à noite recebemos um telefonema que se tinham tirado a cruz da praça, né? Então aí foi Fred para um lado, a gente vai, vamos ver onde é que está, tal. No dia seguinte descobrimos que foi a prefeitura que tirou e que a cruz estava lá ali perto da BB, que tem um depósito ali de alguma área de serviço da prefeitura, né? Aí ficou ali. Conversado com a prefeitura, nova conversa, e nessa conversa é dito que, não, porque era muito central e uma coisa ia ficar muito visível e tal, né, e tal. Aí propôs dar uma outra praça para colocar a cruz, que foi aquela praça onde é o Senai, né? Aquela praça onde tem o Senai ali, né? Acho que não sei, é Rio Branco, se não me engano, daquela praça. Eu não me recordo o nome, não. Aí a gente foi, colocou e tal. E na semana que a gente colocou, tinha acontecido um assalto lá no G. Barbosa, ali em frente do Banco do Brasil, se não me engano, o vigilante tinha falecido. E a partir daí, então, houve uma certa revolta por parte da população dentro desse raciocínio, né? E você fez a pergunta de bandido bom, bandido bom é bandido morto. Quando o cortejo passou pela praça, o cemitério da Saudade, né, alguém incitou a multidão, né, e a multidão foi para cima da cruz, quebraram a cruz e tocaram fogo na cruz. Então, isso é um retrato social. Eu falo isso como um retrato, né, social desse humano. Na hora que você está numa corporação militar que tem como objetivo salvaguardar o cidadão, né, dar a ele a segurança, o Estado dá a ele a segurança, uma coisa que eu acho um absurdo isso hoje é você chamar soldado de guerreiro. Isso, para mim, é sintomático. Em termos de postura, em termos de qualidade de inteligência para investigar, em termos de abordagem, em termos de apresentação dessa força de segurança. Então, não são mais soldados, são guerreiros. Ora, soldado ele tem uma formação e uma construção ética de vida. Olha, o guerreiro ele tem uma construção ética de matar ou morrer. É diferente. Aí, quando a gente começa a chamar de guerreiro, eu acho que uma boa fala aí seria um antropólogo para falar sobre esses termos, dentro da polícia militar, chamar de guerreiro, né? Aí, daqui a pouco, o cidadão vai ser chamado de guerrilheiro. O que vai faltar lá na frente... João, a internet ficou ruim. A internet do pastor João caiu. Deixa eu enviar novamente o convite aqui. Opa. Já deu uma hora já? Não, 40 minutos. Com relação a bandido bom, é uma cultura generalizada. Hoje não tem mais. O soldado, não existe mais o soldado militar. O que existe agora é o guerreiro. Existe o cidadão. E não vai aguentar. Vai chegar um tempo que não vai aguentar. E ele vai se organizar, e vai ser o guerrilheiro. Então você vai ver uma sociedade de guerreiros e uma sociedade de guerrilheiros. Pronto, já tem milicianos, aí agora vai.
É a violência extremamente institucionalizada, né? É essa violência que a gente tem, né? Temos bons militares, né? Eu tenho um genro tenente, deve ser capitão, né? E tem uma conduta ética, humana, né? A gente não percebe, né? Mas existe, como no contexto de igreja, tem igrejas aí que cometem a mesma violência com a fé das pessoas, dos incautos, né? Tem igrejas e pastores aí que vai pegar o cidadão com a sua fé e vai saquear ele, e vai desfigurar ele como pessoa, como semelhança de Deus. Então, a gente vive num ambiente violento. A gente vive num ambiente violento. Eu acho que as meninas até tiveram lá na casa de paz para falar da comunicação não violenta, né? Isso. Esse desequilíbrio emocional na comunicação é do ambiente que a gente está vivendo. O ambiente é de violência. De manhã à noite é de violência. Eu lembro muito, a gente está com o Felipe, filho de Petrônio, mandou um abraço pro senhor. Ah, legal. Felipe, Caian. Beijo, Caian, Felipe. Eu lembro. Isso. Temos um ex-aluno da casa de passagem aí assistindo a gente. Eu lembro muito bem que você olhava para Caian e falava assim: olha, esse menino ele tem sede de vida, ele só precisa de uma oportunidade. Vamos dar uma ferramenta e lançá-lo, que ele está com sede de vida. E hoje a experiência que eu tenho trabalhando na casa de passagem é que não é aquilo que se mostra, aquilo tem algo por trás. Né? A gente vê um menino sendo pego roubando, né? Um celular, alguma coisa desse tipo, e já fazemos qualquer juízo de valor. E aí hoje eu tenho a oportunidade de estar mudando esse raciocínio, porque eu sei que tem um sujeito ali, um sujeito que tem uma história marcada, como o senhor falou muito bem mais cedo, nascer num ambiente conturbado, que a família fazia uso dele. Eu já vi meninos com 13, 14 anos chegando na casa de passagem, que é ele que era o sustento da casa. E a mãe, muitas vezes, não concordar que ele fica na instituição porque ficou sem o sustento. Né? 13, 14 anos. Então a gente sabe que aquele sujeito, né, ele tem uma história, ele tem um porquê. Né? E a gente sabe que também, como o senhor falou, esse contexto já conturbado, tenso, violento, não nos capacita a dar ferramenta à população para pensar dessa forma. Hoje a gente tem a prioridade de estar dentro, né? Mas infelizmente nem todos têm essa oportunidade de estar dentro de alguma comunidade como a casa de passagem. Casa de passagem, como outras propostas, são contramão dessa sociedade que está aí. Né? Porque a gente põe no sujeito, na pessoa, na humanização dessa pessoa, né? Entender que esse homem, que essa pessoa é um ser ético, um ser capaz, né? Mas a vida e o sistema estabeleceu uma fila na vida. É como se a vida tivesse uma fila. E tem aqueles que são já sentenciados a ficar no final da fila. Né? E aí, meu amigo, se eu não percebo no outro, se eu não me acho no outro, né? Como fala alguns a respeito da autoridade, se eu não me acho no outro, eu vou amassar o outro, eu vou acabar com o outro. Né? O diferente de mim tem que ser aniquilado, né? Então, esse ser humano, ele é uma bomba ambulante. Qualquer hora ele mata alguém. João, a gente está faltando 15 minutos. Eu queria fazer duas perguntas ao senhor. Uma é mais para a gente, uma pergunta e uma consideração. A pergunta é o seguinte: hoje a casa de passagem, dentro do contexto que vivemos hoje, quais as dificuldades que ela tem para estar exercendo e ampliando essa política pública que a casa de passagem é dentro do município?
que é que o senhor vê as dificuldades de ampliar, sabe, de abranger um número maior de pessoas, de famílias? Eu acredito que quando eu cheguei aqui em Alagoinhas, como é até hoje, né, a Pastoral do Menor, ela tem uma vanguarda de excelência no entendimento com relação à proteção da criança e do adolescente, né? Em propostas de formação, de vida, né? Eu tenho pessoas, você tem. Hoje o vice-presidente da nossa igreja foi aluno da Pastoral do Menor, né? Há muitos anos atrás. Então, ela tem uma marca, uma estrutura técnica, desde da questão administrativa, a questão do gerenciamento, a questão da estrutura, vinculações, né, com a sociedade, com segmentos da sociedade, né? Então, a Casa de Passagem, quando ela vem e ela aparece como sendo da Igreja dos Crentes, né? E na época isso trazia muito barrismo, né? Hoje trazia muito barrismo, né, em relação a isso. Mas eu acredito que a gente precisa de estrutura, né, de mais organização, assessoria jurídica, a gente precisa de um plano pedagógico mais esclarecido, né, a vinculação com a sociedade, mostrar os frutos que essa casa produz para a vida, né? Devolver crianças e adolescentes que tinham tudo para tirar a vida, a sua própria vida e a vida de outros, hoje estão sendo ofertados à vida, estão ofertando a vida, né? Então é o inverso. Então a gente quer uma estrutura de excelência, né? de equipes de trabalho, de colaboradores, né? Recursos, instalações novas, né? Principalmente, a priori, seria logo instalações novas, né? Temos uma equipe pequena ainda, mas uma equipe que já vem trabalhando, né, há bom tempo, que já está traquejada, que já conhece o trabalho, né? Porque essa mão de obra para trabalhar com criança e adolescente, a universidade não dá, a faculdade não dá, né? Não pense que dá. Pegou lá o diploma de psicólogo, pegou o diploma de assistente social, de pedagogo, está preparado, a mochila está nas costas e tudo que eu precisar, eu vou puxar da mochila, né? A gente tem pessoas profissionais que foram formados no dia a dia da Casa de Passagem, que ganharam know-how, ganharam um nível de experiência de atuar com criança e adolescente que poucos lugares proporcionam, né? Então, a gente precisa... tem um administrador chamado Peter Truck, não sei o nome dele, se é Track, se é Truque, sei que ele é um papa da administração, e me lembro que eu peguei um livro dele muito tempo atrás, chamado O Terceiro Setor. Como administrar ou gerenciar o terceiro setor. Acho que esse nome terceiro setor ainda era bem desconhecido. E aí, eu estou vendo a Vampre aí, Fabrício, Isso. é uma irmã nossa lá de Patinga, né? E lá naquela região a gente tem um irmãozinho que vale ouro no trabalho com criança também lá, é o Cacá Menezes. Um abração, viu, Vapre? A gente ficou no hotel junto, ela, o esposo, viu? Mas me lembra o que eu estava dizendo. Falando sobre a estrutura, a equipe. Então, toda essa mão de obra, sim, é a instituição que dá, que proporciona. Nicolete está aí.
é a instituição que dá. Então, a gente já tem isso hoje, né? Então, a gente precisa ampliar essas equipes, né? Ampliar, aumentar, ter proposições. Eu, particularmente, eu penso no serviço ambulatorial, Sim, ofertado pela sim. casa de passagem, sem o internamento, mas o acompanhamento O acompanhamento. sistemático. Nem todo caso é caso de internamento, fazer essas De fato. distinções, diferenciação, né? Eu creio que uma oferta ambulatorial ia resolver muito, ia ajudar muita gente, e talvez estava no começo, talvez não estava no nível ainda de envolvimento, né? Então, eu estou também nessa expectativa da casa agora, ela só tende agora, né? A tendência natural é o crescimento. E voltando ao que eu estava dizendo, que eu me lembrei agora, o Peter Drucker, ele disse o seguinte, Sim, que em todo terceiro setor, para que ele possa existir e subsistir em tempos difíceis, já que essas organizações sempre vai ter algum momento difícil, precisa ter um cinturão em volta da instituição. Um cinturão de pessoas, cinturão de empresários, cinturão de instituições, redes em volta, né, dessa instituição, porque em algum momento ela vai precisar ser amparada. Ela vai precisar, por mais que ela tenha uma equipe eficiente, tudo, mas a vida, a gente está vendo hoje, né, alimentação, litro de leite R$ 6, né, você alimentar 20 pessoas 4, 5 vezes por dia. Então, tem tempo que a gente fica meio fraquinho, né? Então, é nessa hora que vem esse cinturão, que vem a sociedade, a gente está aqui. Agora, a gente é que tem que criar isso, a gente que tem que construir esse cinturão em nossa volta, né? Para que a gente não fique isolado na nossa dor, na nossa dificuldade, seja ela administrativa, seja ela mão de obra qualificada, né? Então, eu diria que a gente precisaria correr atrás desse cinturão para definir, né? E saber, de fato, que quem a casa de passagem conta em Alagoinhas, quem a casa de passagem conta na Bahia, né? Que nos dá suporte, que legitima e, quando precisa, chega junto. Até nível estadual, né? Não só municipal. Também, na Bahia, isso, estadual. Isso. João, a gente passa para te finalizar. Eu queria pedir ao senhor, como presidente, como pastor, como uma pessoa que vivenciou, né, essa experiência, né, com nessa realidade do público nosso. Queria que você desse uma palavra a todo mundo que está aqui online, que vai poder assistir depois, que vai ficar gravado no Insta. Essa palavra para que essa questão, aquela fala que a gente disse anteriormente, do bandido bom, do bandido morto, a questão um pouco da acessibilidade humana, de olhar o adolescente como sujeito, né, como sujeito da sua história, como uma pessoa que pode sim, por ele mesmo, e com ferramentas ofertadas, dando acesso, possa assim transformar a realidade dele. A gente finalizar. Olha, a gente pode finalizar, né, Fabrício, né, pela iniciativa de vocês, né, e não desistir de acreditar em pessoas. Acho que a grande falência, uma grande falência, né, que tem desabado muita gente na vida, né, é o não acreditar mais em pessoas, né? E a minha experiência me proíbe de desistir de pessoas, né, e resistir a pessoas, né? Pessoas é o máximo da vida. As pessoas são o fantástico da vida, né? E quando você lida em uma sociedade onde pessoas são descartadas, são desapercebidas, são invisíveis, né?
na sua peculiaridade, na sua singularidade, né? Aí, realmente, como o Betinho diz, é preciso parar o mundo, né, para a gente poder ter um novo encontro, porque a coisa deve estar, com certeza, se apresentando de uma forma muito equivocada. A vida, ela é bênção, a vida é para ser vivida, a vida não é para ser uma dor contínua. Existe a dor, né? Existe a dor, mas a dor contínua é uma dor que a gente já percebe que não como é que eu posso dizer, é esse experimento, né, de se fabricar a miséria para certos perfis de pessoa na sociedade, de se fabricar fome para certas nações, certos grupos sociais, né? Então, é não desistir de acreditar nas pessoas, né? As pessoas, elas são o melhor da vida, né? Por mais que haja frustrações e tantas aspirações que a gente vê aí, né? Mas o curtir a vida é curtir com pessoas, curtir com o outro, né? E desconfie que o outro quase sempre ele é melhor do que você em muita coisa, né? Então, fazer essa relação, é aquela fala pastoral, né, que diz pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. É fato, né? Pessoas precisam de pessoas, você sabe disso. Quando você chegou em Alagoinha, você precisou de pessoas, né? Você precisou de pessoas. E pessoas lhe ajudaram, sem lhe conhecer. Não é isso? Então, esse é o belo da vida. Esse é né? Não se desencantem, né? Denunciem a vida, né? Comece a denunciar a vida. Existe vida. A vida não é essa. Existe uma vida. Aqui eu não estou com discurso religioso, você pastor. Eu falo a vida com V maiúsculo. Então, eu vou por aí. Amém. Eu fico nessa expectativa, né, de que pessoas investam em pessoas, que a casa de passagem seja crescida com pessoas bem intencionadas, focadas, né, em gerar um ambiente propício para que o nosso público possa se perceber, se reencontrar e vamos para a vida, gente. Construam suas casas, tenham suas famílias, né, curtam, vão para a praia, enfim. É isso, tem que curtir a vida. Amém. João, obrigado, foi legal. Eu acredito que muita gente vai passar a perceber um pouco o outro, né, o adolescente com outros olhos. Viu? Obrigadão mesmo, a sua disponibilidade. Eu quero só falar um pouco, que muita gente entrou, o Everton, o GNL, teve uma galerinha que entrou agora. A Casa de Passagem, ela trabalha com adolescentes que fazem uso de substâncias psicoativas, uso abusivo, e que estão em vulnerabilidade social. Então a gente está fazendo a Casa de Passagem ser ampliado um pouco mais, né, o nome, para que a gente possa abranger essa política pública que a Casa de Passagem para os adolescentes do município. Então compartilhe, né, mande para amigos, né, tá aí o Instagram, o contato da Casa de Passagem, caso precise e perceba que alguém precisa de ajuda, pode nos contar, que estamos aqui para isso. Viu? Há espaço, né, e há afeto para ser ofertado a quem chegar naquele lugar. Amém. Isso eu tenho certeza. Com certeza. Valeu, João. Um abraço, viu? Outro. Tchau, galera. Obrigado pela atenção. Galera tá aí também. Um abração, Fabrício. Obrigado. Nada, tchau.